Fala aí, seus malucos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Doidões da História. Informação que ninguém pediu, mas todo sardoleiro precisa saber. E hoje nós vamos falar de um clube seleto, exclusivo e muito, mas muito chapado. Prepare-se então para alucinações literárias, banquetes psicodélicos e uma viagem sem volta para o mundo das ideias. Senhoras e senhores e seres intergalácticos, com vocês, o Clube dos Comedores de Haxixe. Já quero me associar. Se liga só, imagina uma galera no século XIX, na França, que se reunia numa casa chique pra chapar o coco com haxixe, mané. E depois debater sobre arte, filosofia, literatura. Parece até um sarau de humanas, né? Mas na real era o Clube dos Comedores de Haxixe. Sim, senhor, existiu. E a nata da boemia francesa fazia parte dessa turma. Lá pros anos de 1840, a França era o point, mano. Tava bombando, pá, explosão cultural, foda-se. E aí um grupo de escritores, de artistas, de filósofos, de cientistas pensou assim: por que a gente não faz uma patota e consome haxixe como se não houvesse amanhã, mané? Aí o outro falou: por que não? E aí se reuniu num casarão em Paris. E meu amigo, ali rolava sessões regadas de uma pastinha verde chamada Dawameshk, uma mistura de haxixe com especiarias árabes. E vamos combinar que especiarias é uma coisa meio abstrata, né? Eu acho que dali era haxixe, maconha e uma cobertura de boa sorte. E a ideia era simples, comer aquele doce mega concentrado, ir pra casa do caralho e depois transformar essa experiência em visões, em arte, em literatura. E esse clube era frequentado por alguma das mentes mais brilhantes e desajustadas. Se liga na listinha de sócios: Charles Baudelaire. Charlinho era um poeta maldito do baseado existencial, mané. Baudelaire não entrou no clube do haxixe só por causa da larica, porque ele era mestre da larica. Ele queria, segundo ele, compreender a realidade por trás do véu da realidade. Seja lá o que isso for. Tava puro, Charlinho. Mas falando sério, quando ele escreveu Paraísos Artificiais, Charlinho descreve com uma precisão, mané, diria quase clínica, mas com certo lirismo, sobre os efeitos da maconha, do êxtase até angústia. Tava puro, Charlinho. Charlinho via na doideira do haxixe, da brenfa, ele via um espelho que podia refletir tanto os seus demônios quanto os seus devaneios mais profundos. E costumava dizer que a doideira do haxixe não te levava para longe, mas te jogava para dentro. Ó. E dessa galera do clube, Charlinho com certeza era o que mais filosofava, mané. E se hoje alguém diz que ficou chapado e introspectivo, pode acreditar que Baudelaire escreveu sobre isso, mané. Outra figura do clube, Alexandre Dumas, mais conhecido como o escritor maconheiro dos Três Mosqueteiros, ou seria o escritor mosqueteiro dos Três Maconheiros. E se você acha que aquele lema de um por todos e todos por um se aplicava a ele, porra nenhuma. Alexandre Dumas monopolizava os potinhos de Dawameshk. Dumas gostava muito. E o lance de Dumas, que ele curtia ficar loucaço pra criar personagens complexos e tramas épicas. E ele fazia do haxixe seu atalho para universos que exigiam coragem, loucura, honra, vingança. Ele era tão haxicheiro, mano, que ele chegou a escrever um capítulo inteiro chapadaralhaço e achando que era um dos mosqueteiros. E no final, quando ele achou que tinha salvo a donzela, ele percebeu que estava abraçando uma almofada. Outro doido, Théophile Gautier. Gautier era tipo o rei do camarote do clube. Tava todo dia naquela porra. E ele relatava as paradas, mano. Fazia meio um papel de RP. E ele era jornalista, né? Então, assim, ele descreveu sua primeira brisa lá no clube com um fervor de quem tinha, sei lá, descoberto um novo continente. Chamava o haxixe de Elixir do Paraíso. Olha que doidão.
e via as experiências como se estivesse ali num filme. Não existia cinema ainda, né? Mas num filme surreal. Imagens se distorcendo, pensamento se descolando no tempo e um sentimento profundo de pertencer a outro plano. E foi um dos primeiros a registrar essas sessões com riqueza de detalhes, desde os tapetes orientais até aquelas frases clássicas de doidão. E se o tempo for uma ilusão? E no final da noite sempre tinha um maluco conversando com uma samambaia. Aí vai entrar os doidões faixa preta mesmo, mané. Tipo isso aí, Gerard Nerval, mais conhecido como poeta da lagosta. Nerval já era excêntrico, mané. E o haxixe só potencializou essa porra, enquanto a maioria dos sócios do clube usava roupas árabes, porque tem isso, a galera ia de árabe. Haxixe, pá, devia ter um camelo e o caralho. Mas beleza, Nerval queria mais. E aí ele desfilava pelas ruas de Paris com a porra de uma lagosta de estimação, mané, numa coleira de fita azul. E a galera falava, caralho, tu tá muito doido. E ele mandava assim, ó, ela não late e conhece os segredos do mar. Nerval era nervoso e ele tinha uma pira de, através do haxixe, acessar memórias ancestrais e imagens arquetípicas. Isso é desculpa pra fumar e comer docinho. Muitos dos contos e dos poemas de Nerval surgiram após essas experiências malucas no clube do haxixe. E o bicho produzia, tá? Às vezes ele escrevia 3 páginas, foda-se, ali ó, descaralhado. Depois chorava olhando pra sombra da própria mão. Só que a galera do clube respeitava pra caralho o Nerval, mané. Até porque... Como é que tu vai discutir com alguém que passeia com lagosta? Deixa Nerval. E a gente não pode deixar de falar dele. Balzac, o careta do rolê. Balzac tinha sido convidado para o clube, mas ele recusou. Disse que não curtia muito esse negócio de haxixe não, que ele preferia na verdade os efeitos do café. Era mais previsível, mais produtivo, menos minha alma saiu do corpo para comprar cigarro e não voltou. Mas só que a sua relação com o clube era uma coisa meio ambígua. Ele ficava ali de longe vendo a galera comer. Às vezes alguém dava alguma coisa que produziu para ele dar uma lida. E aí ele tinha um certo fascínio. E sabia o que a galera fazia quando tava careta e o que a galera tava fazendo loucaralhaça. E isso gerava uma certa invejinha criativa no Balzac. Alguém acende um para Balzac. Só que Balzac gostava de ligar o turbo, mané, pelo café. Parece que o bicho tomava mais de 50 xícaras por dia. E ele acreditava que o café conseguia conectar ele com planos superiores da literatura, mané. Então ele fazia parte do clube mais ou menos. Tipo, bate no peito e diz que gosta muito. Ah, eu gosto mais ou menos. Era o Balzac. Se existisse um Starbucks no século XIX, com certeza teria um drink em sua homenagem. Grande expresso filosófico com um shot de existencialismo. E o mais louco desse clube, mané, é que existia um ritual. Primeiro os membros, quando chegavam lá, já recebiam a colherada de Davamesc. Depois eles esperavam entrar no modo panqueca para começar a relatar as sensações, mané. E aí ia de viagem psicodélica a visões futuristas, experiências místicas, foda-se. Valia tudo. Era tipo um podcast de gente chapada falando sobre a vida, só que no século XIX sem Spotify. Ah, mas qual foi o legado desse clube, molusco? Apesar de parecer só uma galera bem playboy, chapando coco em Paris, os comedores de haxixe tiveram um impacto real na cultura ocidental, mané. Primeiro que eles ajudaram a normalizar o conceito de arte em estados alterados. Eles foram precursores dessa ideia de criar chapada, de que substâncias alteradoras de consciência podem expandir sua criatividade. Algo que virou marca registrada depois com o surrealismo, dali doidão, pá, os beatniks e até o rock psicodélico. Então a conclusão que o Clube dos Comedores de Haxixe foi um experimento social de outra dimensão. Esses caras provaram que o cérebro humano é uma máquina de viajar sem passaporte. E é isso, senhores. Se curtiu esse episódio, já pega esse teu dedo verde aí, ó,
e dá um like, compartilha. E lembrando que esse programa, por enquanto, é uma produção independente e só conta com o apoio de vocês. Então quem puder chegar junto no Apoia-se, no Valeuzinho com Cifrão, no Pix, no Seja Membro, é só escorregar uma moedinha e tamo juntos, mané. Até o próximo Doidões da História.